Vejamos o simulado a seguir. Questão 1. Quando pessoas com deficiência dirigem sem seus aparelhos auxiliares, isso resulta em infração: A. Com multa e retenção do veículo. B. Sem multa e concurso de reciclagem. C. Com multa apenas. D. Com multa e apreensão da CNH. Bom, pessoal, a gente já pode descartar C, porque ele fala apenas, né? E como a gente já viu em outros vídeos, quando ele falar apenas e somente, a gente já descarta. A é com multa e retenção do veículo. Ou seja, o veículo está sem os seus aparelhos, né, auxiliares. Então o veículo terá que ser retido. Então é a opção correta, a letra A. Com multa e retenção do veículo. Questão 2. Em caso de acidente de trânsito em que a vítima apresenta um ferimento, a primeira providência a ser tomada pelo condutor é: A. Limpar o ferimento para impedir que ocorra sangramento. Bom, pessoal, vocês não devem manusear nada com relação ao acidentado, nem movimentar ou manipular o seu ferimento, tá? Então já descarta a A. B. Desinfetar o ferimento para evitar o risco de infecção. Exatamente, tem a mesma coisa, é o mesmo contexto da A, tá? Você não pode desinfetar, manipular o ferimento. C. Remover a vítima para um lugar seguro. Também não se pode remover a vítima, oferecer água, bebida, não pode fazer nada disso. Você deve sinalizar o local do acidente. Vamos a D. Sinalizar a área do acidente e chamar o serviço de resgate especializado. Essa, sem dúvidas, é a primeira conduta que o condutor que estiver passando próximo a um acidente deve tomar. Questão 3. Um condutor dirige pela primeira vez em uma rodovia de mão dupla e está muito nervoso e inseguro, podendo se envolver em um acidente de trânsito. Essa é uma condição adversa relacionada com: A. Clima e ambiente. B. Via. C. Condutor. D. Veículo. Vamos lá, pessoal. Aqui ele diz que o condutor dirige pela primeira vez, está inseguro, né? Então tem a ver com o condutor. É uma condição adversa relacionada com o condutor. Ele deixa bem claro até no enunciado. Por que não é clima nem ambiente? Porque aqui ele não diz que o ambiente está chuvoso, com neblina, por exemplo. Ele diz que o condutor está inseguro. Por que não é a via? Porque aqui do mesmo jeito, ele não fala que a via está com buracos, por exemplo, depressões. Por que não é o veículo? Porque ele também não diz que o veículo está com faróis queimados, por exemplo. Ele está dando a entender que o condutor é o principal causador dessa condição adversa. Então é a letra C. Questão 4. Um fator que reduz a atenção do condutor e pode ser causa de acidente é: A. Falar ao telefone celular enquanto dirige? Será que isso é um fator que reduz a atenção do condutor? Logicamente que sim, né, pessoal? Essa é bem fácil, né? B. Utilizar a luz baixa do veículo sob neblina é uma conduta correta, né? Pelo contrário, não irá reduzir nada a atenção do condutor, irá melhorar a visão do condutor. Se ele diz utilizar os espelhos retrovisores antes de mudar de direção, outra conduta correta, né? E dele diz observar frequentemente os sinais de luzes no painel, outra conduta correta também. Então é quando você tem a redução, quando você fala ao telefone enquanto dirige, você tem a redução da sua atenção, né? Questão 5. Usar a buzina em situações que não há de simples toque breve, como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos, é considerado infração leve, pessoal. Sempre que falar de buzina, é infração leve, tá? Lembrem-se disso. Questão 6. A ultrapassagem nas pontes e viadutos é proibida. A. Nas vias com duplo sentido de direção e pista única. B. Apenas quando houver sinalização de regulamentação. C. Nas vias com sentido único em qualquer tipo de via. Bom, pessoal, a ultrapassagem em pontes ela é proibida nas vias com duplo sentido de direção e pista única, tá? Esse é o quesito pelo qual é proibido ultrapassagens em pontes. Questão 7. Quando o condutor envolvido em um acidente sem vítima, lembre-se disso, tá, pessoal? É sem vítima, porque ele pode dizer também com vítima, mas essa é sem vítima. Vamos lá. Quando o condutor envolvido em um acidente sem vítima deixar de adotar providências para remover o veículo do local, quando é necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito, indica-se a seguinte penalidade: A. Multa. B. Recolhimento da CNH. C. Apreensão do veículo. D. Remoção do veículo. Bom, pessoal, é multa, tá?
Por que não é a apreensão do veículo? Seria a apreensão do veículo se fosse acidente com vítima e ele deixasse de prestar o socorro ou até remover o veículo, né, para a fluidez do trânsito. Aqui ele causa um acidente, mas é um acidente simples, sem vítima. Por exemplo, um pneu furou e ele deixa o veículo no meio da linha de, ou melhor, da pista de rolamento, né, que é a pista destinada a trânsito rápido, por exemplo. E aí sim ele estaria causando um retardamento do trânsito. E numa situação que não tem vítima, por exemplo. Né? Aí sim é só apenas multa. Mas se tivesse vítima, sim, aí seria consequências bem maiores, por exemplo, se ele deixasse de adotar essa medida. Mas como aquele disse, sem vítima é apenas multa. Questão 8. As crianças com idade inferior a 10 anos, que não tenham atingido 1,45 m de altura, devem ser transportadas nos bancos traseiros. Não se aplica essa regra quando o condutor estiver sozinho, sendo autorizado o uso de cadeirinha no banco dianteiro? Não, pessoal. Não é autorizado o uso de cadeirinha no banco dianteiro. Apenas se o veículo não tiver bancos traseiros. Você vai ver, tem alguns veículos que eles só são dotados de bancos dianteiros, tá, pessoal? Tem alguns que apenas só tem os bancos dianteiros, não tem banco traseiro, por exemplo. Aí sim você pode levar a criança no banco dianteiro, porque só existe aquele banco, né? Só existe uma fileira de banco, por exemplo. Bem, situação de emergência? Também não. Independente de emergência, só se leva crianças no banco traseiro, menores de 10 anos. Se a criança possui altura superior a 1,20 m? Também não. A altura não influi nesse quesito, a menos que ela tenha mais de 1,5 m, por exemplo. D. O veículo for dotado exclusivamente de bancos dianteiros. Aí sim você pode levar a criança menor de 10 anos e menor de 1,45 m no banco dianteiro. Né? Porque só existe os bancos dianteiros. Você não vai levá-la no porta-mala, por exemplo. Né? Fica bem claro esse quesito. Questão 9. O condutor defensivo, por inspeção visual simples, pode verificar vários itens de segurança no veículo. Outras verificações devem ser feitas somente pelo profissional habilitado, como é o caso da regulagem dos faróis, do nível de óleo do motor, do nível de óleo da direção hidráulica, do nível do reservatório de água. Bom, pessoal, apenas um profissional habilitado pode fazer a regulagem dos faróis. Né? Você que é um condutor, eu, condutor comum, não temos capacidade, não fomos instruídos ou estudamos para fazer a regulagem dos faróis, por exemplo, de acordo com as especificações. Né? Apenas um profissional habilitado, ou seja, que é conceituado, um mecânico. Né? Esse sim é o responsável por fazer a manutenção e a regulagem dos faróis. Tá? Questão 10. Os requisitos necessários, dentre outros, para obter a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, são A. Saber ler e escrever. B. Ter concluído o ensino fundamental. C. Ter concluído o ensino médio. D. Estar matriculado no ensino fundamental. Bom, pessoal, o requisito mínimo, além de você ter o CPF e o RG, é saber ler e escrever, né? O mínimo que você deve saber para tirar a sua CNH. Não é necessário estar no ensino fundamental, não é necessário estar no ensino médio, não é necessário estar fazendo uma faculdade, basta que você saiba ler e escrever, que você está apto a dar entrada e tirar a sua CNH. Essa é bem fácil, mas pode cair na sua prova, tá? Questão 11. A pessoa que pretende habilitar-se na categoria D deverá preencher qual desses requisitos? A. Ser habilitado e maior de 21 anos. C. Ser habilitado na categoria E. C. Ser habilitado e ter 18 anos completos. D. Ser habilitado na categoria B e ter 18 anos completos. Bom, pessoal, sempre que ele falar de categoria D, o mínimo, o requisito mínimo para se dar entrada, para tirar a categoria D, é 21 anos de idade. Eu quero que vocês saibam disso. O mínimo é 21 anos de idade. Então a gente já descarta aqui a C e a D, porque o mínimo é 21 anos de idade. E por que não é a B? Porque ele diz ser habilitado na categoria E. Não é nessas. Você não tem como você tirar a categoria B se você já está com a E. Se você está com a E, é porque você já passou pela D. Não é? Então você tem que estar habilitado na B, por exemplo, há no mínimo 2 anos.
Aí sim você pode tirar a categoria D. E o mínimo que você deve ter é 21 anos de idade. Então é a opção A, tá? Questão 12. Para maior segurança nas curvas, nas manobras de emergência e nas frenagens, os equipamentos que devem estar em boas condições de funcionamento são: A. Suspensão e faróis. B. Suspensão e amortecedores. C. Amortecedor e pisca-alerta. D. Pisca-alerta e faróis. Bom, pessoal, vamos supor que você está fazendo uma curva, né? Uma curva acentuada, por exemplo. Uma manobra numa curva. O que é necessário para que essa manobra seja feita com segurança? Será que os faróis estão vinculados a essa manobra? O pisca-alerta, por exemplo, está vinculado? Não, né? Então a gente já descarta aqui de cara A, porque ele fala suspensão e faróis. A C, porque ele fala amortecedor e pisca-alerta. E a D, porque ele fala pisca-alerta e faróis. Pisca-alerta e faróis não estão ligados à manobra, tá? E sim à segurança de sinalização. É bem diferente. Então é a B, a suspensão deve estar em perfeito estado para que haja uma manobra segura e o veículo equilibrado, e os amortecedores também estão vinculados à suspensão e devem estar em perfeito estado para que não sofra um desgaste maior durante a manobra. Tá? Esses equipamentos devem estar em bom funcionamento, revisados, para uma manobra com segurança em uma curva, por exemplo, ou uma frenagem. Questão 13. As placas S6, S8, S15 e S16 são placas de indicação de serviço. Elas indicam respectivamente nessa ordem os seguintes serviços: A. Terminal rodoviário, serviço mecânico, informações turísticas e pedágio. B. Parada de ônibus, borracheiro, informação turística e pedágio. C. Parada de ônibus, borracheiro, pedágio e informação turística. E D. Terminal rodoviário, borracheiro, informação turística e pedágio. Vamos lá, pessoal. Sempre que você vê a placa com o ônibus de frente, assim, ele de frente, na sua frente, isso é terminal rodoviário, tá? E sempre que o ônibus estiver na lateral, a placa com o ônibus na lateral, é ponto de parada, tá, pessoal? Então aqui a gente já de cara vê que é terminal rodoviário. Então já não é a B e nem a C, tá? Que ele diz parada de ônibus, por exemplo. Então a gente vai ficar entre a A e a D. Vamos lá, a gente sabe que é terminal rodoviário. O pneu é borracheiro, pessoal. Sempre que tiver um pneu é borracheiro. Serviço mecânico é uma chave, tá? A placa de serviço mecânico é uma chave. Então a gente já descarta a A. Então só pode ser a D. Terminal rodoviário, tá? Borracheiro é o pneu. O I sempre é informação turística. Sempre que você vê esse Izinho é informação turística. E o último ali, um rapaz entregando o voucher, por exemplo, de passagem, a gente já sabe que é pedágio, tá? Essa é bem fácil, essa última. Então é a D. Terminal rodoviário, um ônibus de frente, o pneu borracheiro, o I, informação turística, e a última imagem é pedágio, tá? E a letra D, a opção correta. Questão 14. A distância percorrida do momento em que o freio é acionado até a parada total do veículo é chamada de A. Distância de reação, B. Distância de frenagem, C. Distância de percepção ou D. Distância de segmento. Vamos lá, pessoal. A distância de reação é a distância quando o condutor vê o perigo e aciona o freio, ou seja, aquele intervalo do qual ele viu o perigo até o momento em que ele aciona o freio é distância de reação. A distância de frenagem é o momento que ele aciona o freio até a parada do veículo. Ou seja, é essa aqui, essa opção, tá? E a distância de percepção, ela não tem uma especificação correta. Já a distância de segmento é a distância que você deve manter do seu veículo com o veículo que vai logo à sua frente, tá? Então essa aqui é a opção B, distância de frenagem, que é a distância, no momento em que ele aciona o freio, que ele pisa no freio, né? Até o momento de parada total. E a distância de parada tem também a distância de parada, tá? Que é a distância do momento em que você vê o perigo, o obstáculo, até o momento em que o veículo é parado totalmente, tá? Então é a letra B. Questão 15. Banda de rodagem, carcaça de lonas e flancos fazem parte do A. Freio, B. Roda, C. Pneu, D. Motor. Pessoal, sempre que ele falar de banda de rodagem, carcaça de lona, borracha, flancos, isso fazem parte do pneu, tá, pessoal? Bem fácil essa questão.
16. As vias rurais abertas à circulação de veículos classificam-se em A. Via arterial, via coletora e via local. B. Rodovias e estradas. C. Via de trânsito rápido, via arterial, via coletora, via local, rodovias e estradas. D. Via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Pessoal, aqui ele está falando sobre vias rurais. As vias rurais estão classificadas em duas, tá? São rodovias e estradas. Tá, pessoal? Já as vias urbanas, elas estão classificadas em quatro. Via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Lembrem-se sempre disso, tá? Então é a B, tá, pessoal? A opção correta é a B. É rodovias e estradas. Vamos à questão 17. O condutor, ao abrir mão da sua preferência em razão da segurança do motociclista, pratica A. Direção ativa, B. Direção agressiva, C. Direção defensiva ou D. Direção passiva. Sempre que você abre mão da sua preferência, ou seja, das suas vantagens no trânsito em favor do próximo, em favor seja de um pedestre, ou de outro motorista, ou de um motociclista, sempre que você fizer esse ato de solidariedade, entre aspas, né? Sempre que você abre mão da sua preferência para outro, você está praticando direção defensiva, tá? Anotem isso. Sempre será direção defensiva. Opção C. Essa questão aqui, a questão 18, certamente se você for aqui do estado de São Paulo, você vai responder ela no dia da sua prova. Ela é certeza cair na sua prova. Diante da placa de advertência A3A, o condutor deve reduzir a velocidade, pois há risco de acidente em função de A. Da via à frente ser sinuosa com a primeira curva à esquerda. B. Da existência de um declive na via à frente. C. Da pista da via à frente ser escorregadia. D. De ocorrerem frequentemente ventos fortes em risco de perda de estabilidade do veículo. Vamos começar pela D. A placa de ventos fortes, pessoal, é uma palmeira, tá? Ela também ela é de advertência, ou seja, ela é amarela, mas ela é uma palmeira com os ventos batendo assim nas suas folhas, tá? Levando assim as suas folhas, tá? Já a C, que é pista escorregadia, é um veículo com uma marca de escorregadia saindo ali da base dos seus pneus, tá? Isso é a placa de pista escorregadia. E a de declive, ou seja, que é descida, é um veículo descendo, tá? Na posição de descida, sim, na transversal, ou seja, descendo. E essa aqui é bifácil, ela sempre vai cair na sua prova se você for aqui de São Paulo. É da via à frente ser sinuosa, você vê que ela é sinuosa, tá? E a primeira curva a gente percebe que ela é à esquerda. Então a opção correta é a letra A. Diante da placa de regulamentação R6B, o condutor poderá. Ou seja, ela é uma placa de regulamentação. É a placa com o círculo vermelho. A. Estacionar seu veículo. B. Parar apenas para embarque e desembarque. Ser multado se parar e estacionar. D. Estacionar apenas para carga e descarga. A gente já descarta a B e a D, porque ele fala o quê? Apenas, né? Como a gente já viu, quando ele fala apenas, a gente já descarta de cara. Então por que não é a C? Porque ele diz ser multado se parar e estacionar. Mas aqui a gente vê que não é uma placa de proibição, não tem o X de proibição, né? Nem para parar e nem para estacionar. Então é uma placa que regulamenta e que o condutor poderá sim estacionar o seu veículo naquele percurso, ou seja, naquele local em que essa placa está instalada, tá? É uma placa de regulamentação que o condutor pode estacionar seu veículo tranquilamente. Questão 20. Diante da placa de advertência A33A, o condutor deve reduzir a velocidade e redobrar a atenção porque se aproxima de A. Área onde a circulação de escolares e risco de atropelamento. B. Passagem sinalizada de pedestre e risco de atropelamento. C. Área com crianças brincando na via. D. Trecho da via bloqueada para o uso de área e lazer. Bom, pessoal, essa placa de advertência A33A, ela é uma área de circulação de escolares. Você pode ver que tem uma criança, né, com o que parece ser um caderninho na mão, junto com o seu tutor, seja seu pai ou a sua mãe. Aqui no caso, ela é uma área, uma placa que adverte os condutores que eles estão se aproximando de uma área de circulação de escolares, ou seja, e quando você se aproxima de uma área de circulação de escolares, o risco de atropelamento é bem maior,
principalmente com condutores que não reduzem a velocidade nessas proximidades. Então, o aconselhável é quando você vê uma placa dessa, você reduzir o máximo a sua velocidade, porque é uma placa de área de escolares. E escolares, vocês sabem, eles costumam transitar e atravessar a rua de um lado para o outro sem muito precaução, por exemplo. Né? Eles são menos precavidos. A maioria são crianças, né? Então é muito bom ficar atento a essas placas. Tá? Questão 21. A convivência social no trânsito é facilitada se o condutor A. Demonstrar agilidade no manuseio dos equipamentos do veículo. B. Entrar em atrito com outros condutores, caso julgue estar com razão. C. Conhecer e cumprir as regras de circulação e de conduta. D. Conhecer como funciona o motor do veículo. Bom, aqui ele está falando sobre a convivência social, né? Ou seja, um trânsito mais social, um trânsito mais humano, né? Mais respeitoso e mais fácil de convívio. Ou seja, demonstrar agilidade no manuseio dos equipamentos do veículo, isso não vai influir, não vai causar nenhum, contribuir em nada para a convivência no trânsito ser mais social, por exemplo. Né? B. Entrar em atrito com os outros condutores. Será que isso vai causar, vai contribuir para o trânsito ser mais social, mais tranquilo, por exemplo? Acho que não. Né? C. Conhecer e cumprir as regras de circulação e de conduta. Essa é uma conduta correta. Isso faz com que a convivência no trânsito seja mais social, mais humano, por exemplo. D. Conhecer como funciona o motor do veículo. Também não. Não vai ter não tem nenhuma relação você conhecer as peças do motor e o trânsito ser mais humano, mais social, por exemplo. É a opção C, perdão. Opção C. Conhecer e cumprir as regras de circulação e de conduta, né? Você conhece. Além de conhecer, você cumpre, né? Não basta só conhecer, mas também tem que cumprir as regras de circulação. Questão 22. Fadiga, excesso de preocupação e irritação diante de vias congestionadas são condições adversas relacionadas com o A. Clima ou ambiente, B. Condutor, C. Via, D. Veículo. Bem fácil, né, pessoal? Uma fadiga, excesso de preocupação. Quem está sujeito a isso? A isso, a fadiga, irritação, preocupação, é o condutor, né? É você que dirige, é eu. Nós que estamos sujeitos a esses sentimentos, a esses problemas, né, pessoais. Fadiga, excesso de preocupação e irritação. Isso é uma condição adversa relacionada exclusivamente com o condutor. Questão 23. Uma situação de risco que pode causar acidente de trânsito em razão da perda de estabilidade do veículo é neblina densa, B. Ausência de acostamento na via, C. Sinalização de trânsito apagada, ventos fortes laterais. Pessoal, vamos supor que você está passando numa rodovia bem pacata e está com aqueles ventos bem fortes mesmo. A estabilidade do seu veículo estará totalmente comprometida. Né? Seu veículo pode, você segura a direção, você segurar bem a direção, mas a sua direção ficará trepidante, ou seja, ela ficará trêmula, vai tremer bastante se os ventos estiverem muito fortes. Isso vai contribuir bastante para uma perca de estabilidade do seu veículo. Por isso que é muito importante quando você estiver em área de vendavais, por exemplo, que pode acontecer, né? Principalmente quem viaja para outros estados em finais de semana, por exemplo, passa sim por esses momentos de turbulência, entre aspas, né? Esses vendavais. E isso vai diminuir bastante a estabilidade do seu veículo. E o que se deve fazer? Diminuir bastante a velocidade do seu veículo, tá? Manter a velocidade baixa, ali no máximo 50 km por hora, por exemplo. E de acordo, por exemplo, se o vento for mais forte ainda, o correto é parar em local seguro e aguardar para que o vento passe, tá? Porque você pode contribuir muito para um acidente, tá? Já aconteceram acidentes gravíssimos por causa disso. Como, por exemplo, um veículo ser jogado com o vento para contramão, e atingir outro veículo. Então, é ventos fortes lá atrás. Isso que contribui para a perda de estabilidade do veículo. Questão 24. Um condutor discutiu à noite com familiares e pela manhã iniciou uma viagem longa. Estando irritado e muito preocupado. Essa situação é uma condição adversa que pode contribuir para ocasionar um acidente de trânsito. Está relacionada com ao ou a veículo, condutor, via, clima e ambiente. Pessoal, bem fácil, né? Aqui ele fala do condutor. É o condutor que discutiu à noite. Foi ele que enfrentou problema familiar à noite, tá? Ele que está irritado, ele que saiu em uma viagem longa e preocupado, tá? Então bem fácil, é o condutor também.
Questão 25. Assinale a alternativa que indica medidas preventivas que devem ser adotadas para reduzir os impactos ambientais causados pela emissão de gases provocada pela combustão dos veículos automotores. Pessoal, ele fala reduzir impactos ambientais causados pela emissão de gases provocada pela combustão, ou seja, então você deve fazer a manutenção no sistema de combustão. Então vamos às opções. Retirada do catalisador e do miolo do silencioso. Se você retirar o catalisador, o que vai acontecer? Os gases gerados pelo seu sistema de combustão do seu veículo, eles serão muito mais poluentes, tá, para o meio ambiente. O catalisador ele é responsável pela transformação dos gases em gases menos poluentes ao meio ambiente. E se você retirar o silencioso, o seu veículo irá produzir excesso de poluição sonora no ambiente. É outra poluição. Então, são duas medidas errôneas aqui na letra A. Nenhuma das duas reduz os impactos causados pela emissão de poluentes. Tá? B. Manutenção periódica do radiador de água e de ar-condicionado. C. Manutenção periódica do catalisador, da injeção eletrônica e do carburador. D. Manutenção periódica do escapamento e do silencioso. Bom, ele está falando de combustão, sistema de combustão. Então a gente tem que ir para o motor. É no sistema de combustão que deve ser aferido e que deve ser feita a manutenção. Então na letra dele fala manutenção periódica do escapamento e silencioso. Não está relacionado com o sistema de combustão, tá? Está relacionada com o escapamento, com a parte externa do veículo, por exemplo. Né? Já o sistema de combustão é a parte interna, é a parte que gera poluente. C. Manutenção periódica do catalisador, da injeção eletrônica e do carburador. Injeção eletrônica e carburador são os equipamentos, antigamente era o carburador, hoje muito mais a injeção eletrônica, são os equipamentos responsáveis pela alimentação do seu veículo. São eles que lançam, por exemplo, combustível ali na câmara de explosão para gerar força, né, no motor. Isso deve estar periodicamente bem manutenção bem legal, manutenção boa, em perfeitas condições para reduzir muito os impactos das poluições no meio ambiente. Tá? Então esses equipamentos são os principais, são os que detêm maior atenção quando se fala de redução de impactos ambientais causados por gases. Tá? É o sistema de combustão, o catalisador, a injeção eletrônica, tá? E o carburador. É a opção C, pessoal. Questão 26. Fazer o uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública tem como penalidade A. Suspensão do direito de dirigir. B. Retenção do veículo. C. Recolhimento da CNH. D. Multa, né, pessoal? É multa. Se você usar o farol de luz alta, você será multado, tá? Nada mais além do que isso, né? A menos que você cause um acidente grave, né? Mas só usar o farol alto, principalmente em vias que estão providas de iluminação pública, você será multado. Não é para tanto, não chegará a ser retido o seu veículo, a sua CNH ou suspenso o seu direito de dirigir. O máximo que acontecerá é ser multado. Questão 27. O condutor adota uma atitude preventiva e torna mais seguro o trânsito quando A. Atravessa o sinal do semáforo fechado com cautela para evitar colisão ou atropelamento. Jamais, pessoal, mesmo que com cautela, mesmo que com cuidado, não se deve atravessar o sinal fechado, tá? Então já descarta A. B. Ficar atento ao movimento de pedestres atravessando ou andando na pista de rolamento. Ou seja, conduta correta, né? Uma atitude preventiva, né? E torna o trânsito mais seguro. C. Buzina de forma estridente ao se aproximar de ciclista à sua frente para evitar atropelamento. Usar a buzina somente para alertar, não de forma estridente. O que é de forma estridente? Forte, né? Buzinando de forma sequencial, várias vezes, por exemplo. Então também não é a C. Por enquanto é a B. D. Para o veículo da pista após uma curva fechada e posicione o triângulo próximo ao veículo. Não se deve parar o veículo em uma curva fechada, muito menos posicionar o triângulo ali próximo ao veículo. O triângulo deve ser posicionado caso o seu veículo quebre em uma curva, ele deve ser sinalizado em uma distância a partir da curva, tá? Para quando o condutor chegar na curva, ele já saber que ali tem um veículo quebrado, né? Para ele não entrar na curva sem saber. Aí ele entra na curva e aí ele dá de cara com você ali, o triângulo bem próximo do seu carro, ele vai bater no seu carro, né? Vai bater na traseira do seu veículo. Então não é a conduta correta.
Então é a letra B, tá, pessoal? Ficar atento ao movimento de pedestre, atravessando a rua, na verdade, ficar atento a todo o movimento do trânsito, né? Todo o ambiente do trânsito. Essa é a opção correta. Questão 28. Na condução de um veículo, qual o procedimento correto do motorista, além de demonstrar respeito aos demais usuários da via? Buzinar sempre que perceber um pedestre tentando atravessar efetuar uma travessia. Também não, pessoal, não buzina. Espera o pedestre fazer a travessia, espera ele concluir a travessia, depois você segue. Mas não buzina, tá, pessoal? E nem acelera, tá? Tentando alertá-lo. B. Sinalizar com antecedência todas as manobras que for realizar. Isso é uma conduta, né? Um procedimento correto do motorista. C. Estacionar sobre o passeio, porém preocupando-se em deixar espaço para trânsito de pedestre. Veículo nenhum deve estacionar ou transitar sobre o passeio ou calçada, tá? Lembre-se disso. D. Acionar as luzes de emergência, pisca-alerta sempre que necessitar parar em fila dupla. Pisca-alerta só deve parar quando estiver parado em uma rodovia, por exemplo, quando seu veículo quebrar. Para que você vai usar o pisca-alerta? Para alertar outros condutores de que ali aconteceu um acidente, por exemplo, ou o veículo quebrou, tá? E não em filas de pista dupla ou pista única, né? Então a opção correta é a B, sinalizar com antecedência todas as manobras que você for fazer, você deve sinalizar, pessoal. Todas. Seja mudar de faixa, seja entrar em rua, tá? Todas as manobras devem ser sinalizadas. Questão 9. Os pneus têm 3 funções importantes: impulsionar, frear e manter a dirigibilidade do veículo. Para a segurança no trânsito, o condutor deve sempre utilizar pneus com dimensões superiores aos recomendados pelo fabricante. Jamais. Deve-se usar dimensões iguais às recomendadas pelo fabricante. Tá? B. Manter as rodas dos pneus cromadas. Não é necessário. Né? Isso aí não tem nenhuma relação com a segurança dos pneus. C. Conferir a calibragem dos pneus de acordo com as recomendações do fabricante. Exatamente. A calibragem do pneu deve estar de acordo com o que o fabricante indicou. D. Manter as calotas protegendo as rodas do pneu. Bem parecida com a B, né? Não tem nenhuma necessidade, não está relacionada à segurança do pneu. Isso sim é a letra C, tá? Questão 30. Em uma via com mais de uma faixa por sentido, o condutor observa um obstáculo à distância, por exemplo, um buraco. Nesta condição, para evitar manobra que possa causar acidente com a possível presença de motociclistas, o condutor deve manter a velocidade e frear bruscamente diante do obstáculo. Se você frear bruscamente diante do obstáculo, o veículo que vem logo à sua traseira irá bater na sua traseira, tá? Então é uma conduta incorreta, tá? B. Reduzir a velocidade e sinalizar com antecedência se for necessário mudar de faixa. Ou seja, reduzir a velocidade quando você vê. E se você for mudar de faixa, você sempre sinaliza. Essa é a opção correta, tá, pessoal? C. Aumentar a velocidade e mudar de faixa imediatamente. Não se deve aumentar a velocidade, tá, pessoal? Quando se vê um perigo, um buraco à sua frente, você deve reduzir a velocidade. Tá? É física, é questão de física, é questão de bom senso. D. Manter a velocidade e mudar de faixa imediatamente, não necessitando sinalizar. Sempre que mudar de faixa, sempre que entrar para um lado ou para o outro, deve sim sinalizar. Vamos lá ver, pessoal, quantas estão corretas. Respostas corretas 30, respostas erradas 0. É isso aí, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, deixe nos comentários, isso é muito importante para o canal. Prometo a vocês fazer mais simulados e de outros simulados de outros estados, tá? Não se esqueçam, fiquem comigo, deixem um like, comentem e até a próxima.